Oi, gente, esse é o primeiro vídeo do nosso diário de leitura de Os Miseráveis. E como combinado, né, lá na página do Facebook eu falei que ia ter um vídeo por semana, se tudo der certo, todo domingo, pra gente falar desse livro que eu mal comecei e já considero pacas. Enfim, vão ser 100 páginas por semana. Se você tem esse livro aí parado na sua estante, né, venha ler com a gente. Eu já convidei semana passada, mas vou convidar agora de novo. E para vocês terem noção, nas primeiras 100 páginas, o tanto de marcação que eu já fiz. Ah, ainda mais considerando que o livro mesmo, começa. Deixa eu ver direitinho, começa na página 37, se eu não me engano. Porque antes disso a gente tem um índice que vai até a página 18 e uma introdução que acho que pode ser chamada de texto de apoio, que fala sobre a recepção do livro no Brasil, ali logo depois da independência e da importância que a literatura francesa teve, o peso que a literatura francesa teve no povo brasileiro mesmo, de como até Machado de Assis, Castro Alves e muitos outros autores renomados e poetas brasileiros e portugueses se inspiraram bastante na obra hugoana para serem, né, escritores, serem poetas e tudo, para escreverem as suas próprias obras. Então, nessas 100 páginas que eu li essa semana, teve essa introdução e li o primeiro livro da primeira parte, chamado O Justo, que vai falar sobre o Monsenhor Bienvenu, que é o exemplo de vida cristã, sabe? Ele é o espelho a ser seguido, sabe? Ele é a melhor pessoa do mundo. Vou ler um trecho aqui que descreve ele. Na verdade, toda essa parte é descrevendo ele, construindo esse personagem através de situações e ações dele. Está na página 91. Ele é descrito em várias passagens assim, mas eu escolhi essa porque tá mais engloba mais coisas em um único trecho, sabe? O que julgamos dever observar é que, afora e por assim dizer acima de sua fé, o bispo possuía um excesso de amor. Era por isso que a multum amavit, quem amou muito, que era visto como vulnerável pelos homens sérios, pelas pessoas sisudas, por gente sensata, expressões favoritas do nosso triste mundo, onde o egoísmo recebe a palavra de ordem do pedantismo. E, assim, ele vai ter várias passagens onde esse Monsenhor Bienvenu, ele escreve trechos, ele escreve frases, ele expõe a miséria humana, sabe? Acho que né, o principal Miseráveis do título é por causa disso. É claro que eu só comecei o livro, eu não sei o que tem nas outras 1.400 e poucas páginas. Mas é, é tão bonito, sabe? É tão belo a forma como ele mostra que a beleza não está no exterior, a beleza está no interior de cada ser humano. E ele expõe isso de uma forma muito bonita. Eu sei que eu estou falando ando em círculos, mas é porque realmente é difícil de explicar. Se o começo do livro, essas 100 páginas, na verdade nem essas 100, né? Porque grande parte dessas 100 são aquela introdução que eu falei. Esse começo de livro já é tocante, já é tão belo, tão profundo, sabe? É uma coisa tão bonita de se ler que faz você parar e pensar. Inclusive, naquela introdução, o que eu não vou lembrar agora quem que escreveu, tem um trecho que fala assim: Ora, tendo em vista o caráter moralizante e didático do livro, considerando essa característica híbrida desta obra, a oscilar entre a ficção e a realidade de um determinado tempo e espaço, a literatura revela-se como poucas vezes uma possibilidade edificante. Sob esse aspecto, não se trata de ler meramente para passar o tempo, mas para minuciar a nós mesmos, sob o respaldo
do ingrediente romanesco. Então, é um livro para fazer você rever sua vida. Engraçado também que nessa mesma introdução, o autor fala que das diferentes formas que o livro já foi publicado no Brasil, teve uma edição em 17 volumes, né? O que é um exagero. Eu até entendo dividir em 2 tomos, né? Afinal, é um livro gigante, mas 17 é demais. Enfim, ele vai fazer um paralelo dessa parte de livros, o fato do livro ser dividido em livros e cada livro ter seus capítulos, como a forma de construção da própria Bíblia, sabe? Que é uma forma de manter as coisas real, com seu real nome, por assim dizer, né? Afinal de contas, o primeiro livro, esse chamado Genevieve, é isso mesmo? Fantini. Esse primeiro livro chamado Fantini foi publicado antes, né? Foi publicado sozinho e como fez muito sucesso, né? Foram publicados os outros. Agora eu não lembro se eles foram publicados um por um ou se foi publicado o Fantini e depois foi publicado o resto, tudo junto. Eu acho que as 5 partes foram publicadas separadamente. Mas enfim. Uh, e assim, como eu disse, é um livro para você pensar em você mesmo, para você rever a sua vida, para você ver que, que existe algo além, sabe? Algo maior do que nós mesmos. Você vê que a miséria humana não é a pobreza especificamente. O fato de você ser pobre não quer dizer que você seja miserável. O fato de você ser miserável o que te faz miserável é a forma como você age com os outros. Porque aqui, nessas primeiras 100 páginas, ele fala e reforça que a principal riqueza da pessoa é a caridade, é a benignidade. Inclusive, como ele é bispo, né? Esse Monsieur Bienvenu, ele é bispo, e ele vive com muito pouco, sabe? Ele vive com uma irmã e uma criada. E eles têm muito pouco, na verdade. Eles vivem com o básico do básico para sobreviver e o que ele consegue a mais ele distribui para os mais necessitados. Inclusive tem um momento que o autor fala que ele não se cansava, ele visitava os pobres enquanto tinha dinheiro e quando não tinha mais ele visitava os ricos. Ou seja, para pegar dinheiro para ir visitar os pobres de novo e dar dinheiro para os pobres. Ah, ele é o suprassumo do que deveria ser uma pessoa, não necessariamente, não especificamente um bispo, não uma pessoa que está ali para ensinar sobre Deus. É claro que uma pessoa que conhece Deus deve ensinar sobre Deus, mas aqui ele faz isso de uma forma tão bonita, sabe? É lindo. E tem uma parte também, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ó, aqui confirmando o que eu falei sobre ele viver com pouco e ele dar tudo o que é sobressalente aos pobres. Pelo contrário, como de ordinário há de sempre mais miséria entre as camadas inferiores do que fraternidade entre as superiores, tudo era doado, por assim dizer, antes de ser recebido. Era como água sobre uma terra seca. Por mais que recebesse, o bispo nunca tinha dinheiro e então despojava-se. Ou seja, tudo que vinha para o povo chegava pedindo coisa e ele já ia de atrás para conseguir arrumar dinheiro ou comida ou alguma coisa, suprimentos para aquela pessoa que estava necessitada. A vida dele era isso e ensinar a caridade, o amor ao próximo. É maravilhoso, gente. E tem também uma parte onde, eu não vou encontrar ela aqui agora, mas ele visita um lugar lá onde ele encontra o prefeito da cidade e ele fala que ele pede alguma coisa pro prefeito, né? Daí o prefeito fala, eu tenho meus pobres. Ele fala, então os dê para mim, né? Porque ele não se contenta em sustentar o povo que está ali em volta dele. Ele quer fazer o bem e ajudar todos, sabe? Sem distinção de onde mora, de onde veio, para onde vai, né? E mais uma vez ressaltando o que eu falei dele sempre dar o que sobressaía, o que
O que tinha além do que ele necessitava para sobreviver, tem essa parte aqui que eu achei linda demais, que eu vou ter que ler para vocês também. Seus penitentes ricos e as devotas senhoras de Digne já se haviam cotizado algumas vezes para cobrir os gastos com um belo altar novo para o oratório de Monsenhor. Todas as vezes aceitou o dinheiro e o deu aos pobres. O mais belo altar, o mais belo de todos os altares, dizia ele, é a alma de um infeliz consolado que agradece a Deus. Então, eu realmente não esperava que o livro tivesse um teor, não religioso, mas um teor humanitário tão grande, sabe? E me tocou bastante só esse começo. Eu me vi, sim, suspirando e refletindo sobre a nossa vida quanto seres humanos, o quanto estamos deixando a desejar para com o resto da humanidade. E tá lindo, minha gente. E é isso. Semana que vem a gente volta para falar das próximas 100 páginas. Na verdade, eu não li 100, eu li 98, porque eu li o primeiro livro, né, O Justo e a Introdução, porque na página 99 começa o livro 2, A Queda, que, né, já tenho medo do que virá por aí, mas semana que vem a gente fala sobre essa próxima parte. Então é isso, minha gente. Até mais.